Uma lógica, né, da proposta do projeto de moradia, que de certa forma ele foi sendo implantado, é que isso seria articulado e que os planos municipal, estadual e federal de habitação vão articular os vários níveis de governo, né, articular uma proposta para a cidade, dentro da qual os vários níveis de governo vão colocar os recursos dentro dos programas que foram definidos em cada uma dessas instâncias de... Então, de uma certa maneira, eu posso dizer, eu estou falando muito de habitação, até a área que eu participo mais, mas, de certa forma, uma coisa muito parecida com o saneamento e um atraso na área de mobilidade. Né? Nós podemos dizer que a área de mobilidade, ela está mais atrasada do ponto de vista de concepção do que a área de habitação e de saneamento, né? Inclusive porque eu considero que já desde o início as propostas do governo federal do ponto de vista de mobilidade são muito tímidas e nós não temos, ao contrário da habitação, que nós temos um sistema financeiro da habitação e de saneamento, né? Porque o sistema financeiro chamado da habitação, né? Ele 60% vai para a habitação e até 40% vai para o saneamento, ou 30% para o saneamento e outros 30% para outras obras de infraestrutura. Então, o saneamento e a habitação, eles têm, do nível federal, vamos dizer assim, um sistema de financiamento estruturado. Enquanto que o transporte, ele vai muito mais na linha da transferência voluntária. Então, o governo federal já há muito tempo está apoiando metrôs de alguns níveis de governo, de alguns municípios, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, né? Mas é recurso orçamentário que pode ir como pode não ir. Assim como Minha Casa Minha Vida também pode ir como pode não ir. Tá certo? Porque eles não são recursos do sistema financeiro ainda. E não estão vinculados. Né? Na verdade, o que nesse período então aconteceu também na área de habitação foi uma luta do movimento social e junto com os empresários, que criou a campanha da moradia digna, para vincular 2% do orçamento da União para a habitação. Que aí então você teria um fluxo permanente de recursos da União, do orçamento da União, e 1% do Estado e 1% do município, para alimentar os fundos, né, municipal, estadual e federal, e com isso então aí sim estaria constituído um sistema permanente e contínuo, que é o que, né, que seria fundamental para poder dar estabilidade. E a partir daí, poderia até mudar o governo, né, e os programas de governo dar maior ou menor ênfase, mas você começaria a ter construído um sistema e uma política. Porque essa é a grande questão. Né? A grande questão é a gente poder ter consolidação da política. E a política urbana, e aí eu vou dizer assim, ela ainda está muito frágil. Né? Quer dizer, ela começou a ser construída, ela teve uma grande tempestade, que foi a mudança do ministro, tá certo? Isso fez com que ela atrasasse em relação ao que deveria ser, tá certo? Então, a gente vê uma desarticulação grande, que um dos problemas que a Paula já falou aqui, né, de habitação com política fundiária e política urbana. E aí veio uma pedra fundamental, né, da visão do governo Lula e governo Dilma, e possível o governo Lula a partir do próprio programa do governo Dilma que está colocado aqui, que é o seguinte, o desenvolvimento, o crescimento e o acesso a benfeitorias sociais e urbanas é prioritário em relação a outros aspectos. Então eu não vou parar, eu não vou deixar de colocar recurso no município por uma condicionalidade que seja uma condicionalidade que, vamos dizer assim, que o município precisa resolver, mas que vai travar o processo de desenvolvimento. Então eu acho que essa visão de desenvolvimento é a visão que predomina no governo Lula, que é garantir acesso às pessoas, que tem a ver com um programa mais amplo, vamos dizer assim, do PT, que é um de ampliação dos direitos, direito ao acesso à habitação, direito ao saneamento, direito à luz, o Plano Nacional de Habitação, que eu fiz a consultoria, coordenei a consultoria para o Plano Nacional de Habitação, vão se formar no país, nos próximos 15 anos, 23 milhões de novas famílias.
né? Ou vão se formar ou vão se deslocar de um lugar para outro necessitando uma nova moradia. Então, nós precisamos de 23 milhões de moradia, quer dizer, as pessoas querem moradia. Então, você abre qualquer empreendimento habitacional, hoje no país, né, que tem crédito e tem recurso de subsídio, aparece as famílias. Não é? Ninguém está comprando, quer dizer, imagino, né? Mas ninguém está comprando 3, 4 casas. Tá certo? As pessoas estão comprando uma casa. Porque a população urbana no mundo só agora superou a população rural. Então, você vai para os países como Índia, China, Sudeste Asiático, África, né? Quer dizer, está havendo um forte processo que nós passamos na segunda metade do século XIX, do século XX. Que o Brasil saiu de 10 milhões, né, de pessoas vivendo em cidade em 1940 e chegou em 2000 com 135 milhões. 120 milhões de pessoas foram viver em cidades. E foram como? Como não se atendeu em condições adequadas, foram para a favela, para o alojamento clandestino, para áreas de risco, para gerando, então, uma enorme quantidade de demanda habitacional. A política urbana é um tema muito municipal, tá certo? Então, o governo federal, ele vai até um certo ponto. Ele não faz o plano diretor do município, ele não faz a lei de ocupação do solo. Mesmo na hora de aprovar o conjunto habitacional, quem aprova é o município. Então, o governo federal ele pode estimular que seja melhor, pode falar, não vou dar recurso. Você está fazendo num lugar que a gente acha que não deve ser feito. Tá certo? Só que aí significa o seguinte, um problema crônico na área da habitação. Não se gasta os recursos. Né? Não se gasta. Você pega os recursos de subsídio do governo Lula, né? Se for fazer uma análise rigorosa, gastou muito pouco. Porque não consegue gastar, não consegue repassar, porque o município não consegue viabilizar os projetos, não consegue colocar aquilo para acontecer. Aí se o governo federal cria ainda mais travas, fala assim, não vou emprestar para o município que não tem, como está no Plano Nacional de Habitação. Os municípios, que a gente queria colocar, depois ficou um pouco diferente. Não repasso recurso para fazer habitação se o município não tem instrumentos de política fundiária. Aí vai passar para quantos municípios? Porque a maior parte dos municípios não tem os instrumentos. Então não vai fazer nada, vai paralisar. Isso tudo cria uma seguinte questão. Transferências que são baseadas em critérios totalmente objetivos. Né? O que dificulta as outras formas de transferência voluntárias que não são objetivos. Se eu crio um ranqueamento dos municípios e digo, ó, esses aqui estão abaixo de um certo índice urbano, ambiental, institucional, então esses não recebem, tá certo? Então eu vou excluir um monte de município fora e vai ficar fora de receber recursos. A mesma direção